Olá pessoal, que prazer você está aí deste lado para compartilhar conosco mais esta aula de Química Orgânica. Muito bem, você está trabalhando, você está construindo a sua história e claro, não pode ser outra a não ser uma história de sucesso. Nesta videoaula, nós vamos trabalhar a representação estrutural dos hidrocarbonetos e a aplicabilidade dessas substâncias orgânicas bastante interessantes e muito presentes no nosso dia a dia. Vamos ver alguns objetivos para esta aula, alguns objetivos pertinentes. Reconhecer fórmulas estruturais, moleculares e bastão, conhecer a aplicabilidade de alguns hidrocarbonetos e, claro, trabalhar algumas atividades para fixar tudo isso que nós vamos trabalhar e conhecer no decorrer desta aula. Alguns questionamentos pertinentes a esta aula são, vejamos, o que são fórmulas estruturais? O que é uma fórmula molecular e o que é, professor, uma fórmula denominada fórmula de bastão, representação de bastão? Sim, quais são as principais aplicabilidades dos hidrocarbonetos? Vamos trabalhar essa aula e no final dela tenho certeza que você terá a resposta de cada um desses questionamentos. Muito bem. Aqui nós temos a representação múltipla de uma substância química, denominada de benzeno, cuja a constituição são 6 carbonos e 6 hidrogênios. Mas a química, como qualquer outra ciência, ela tem uma linguagem, uma escrita própria. Então, nós temos aqui uma escrita, uma simbologia para nós representarmos as substâncias químicas. Observe que nós temos aqui pelo menos 4 maneiras de representar a mesma substância química. Nós temos o que chamamos de fórmula estrutural plana, nós temos aqui a fórmula condensada, fórmula de bastão, onde nós ocultamos os hidrogênios e os carbonos. Aqui ainda a fórmula de bastão, só que as duplas ligações químicas representadas por esta esfera, essa circunferência ali, e temos, claro, também a fórmula molecular que indica quais átomos e quantos átomos compõem a molécula. Sim, a química orgânica, como eu disse, ela tem a sua linguagem e a sua representação própria, os seus símbolos, e você está cursando um ensino médio, onde você está aprendendo sobre química e aprender sobre química também consiste em aprender esta linguagem desta ciência empolgante, interessante, maravilhosa. Aqui nós temos uma substânciazinha química interessante, muito bacana e muito presente, tanto na natureza como no nosso dia a dia. Ela chama-se metano. E nós temos aqui a representação para ela. Nós temos a fórmula estrutural e a fórmula molecular. A fórmula estrutural mostra os átomos que compõem a molécula, as suas ligações químicas e mais ou menos como os átomos estão dispostos geometricamente. Esta substância, o gás metano, ela é um gás incolor, altamente inflamável e o mais simples de todos os hidrocarbonetos. Ele originalmente é chamado de gás do pântano, devido à sua origem ser da decomposição de restos mortais. Mas também agora, no nosso dia a dia, ele ganhou uma nomenclatura especial, da qual também é muito conhecido, que é o GNV, gás natural veicular. Veicular porque está sendo usado para combustível alternativo e natural, gás natural, porque ele é formado naturalmente no meio ambiente, na natureza, na decomposição de restos mortais. Esse gás também é um gás que devemos ter os devidos cuidados ao manipulá-lo. Por quê? Porque ele é um gás altamente inflamável.
Veja só, a sua reação química de combustão, a sua reação química com o oxigênio, ela é uma reação muito exotérmica que libera uma quantidade considerável de energia e, claro, que se tiver uma quantidade razoável deste gás e a reação química de combustão estiver sem controle, evidentemente que nós vamos ter explosões e aí o estrago pode ser muito grande. Veja aqui a reação química de combustão deste gás, o gás metano, reagindo com o gás oxigênio, liberando gás carbônico, vapor d'água e, claro, nesta reação química, o que nós queremos não é gás carbônico, que vai aumentar o efeito estufa, não é água, mas sim energia. Muita energia, da qual, como eu já vos disse, é usado neste caso como combustível alternativo para fazer com que os carros se locomovam e levam-nos para lá e para cá. E aí, já eu dou-lhe um tempo para que você possa analisar e realizar, provar para você mesmo que você está avançando no conhecimento. Vamos fazer esta atividade. Eu vou ler com você aqui. Ciclooctano é um hidrocarboneto de cadeia fechada, cuja classificação define como um ciclano, ou seja, um alcano de cadeia fechada. Certamente é um dos compostos mais estudados por programas computacionais, justamente porque ele possui 8 carbonos numa cadeia fechada. Isso chama muita atenção dos pesquisadores, tá? Aí a ideia é o seguinte: desenhe as representações possíveis para esta substância. Quais são elas? Fórmula molecular, fórmula estrutural, plana e de bastão. Você vai exercitar este conhecimento. Tempo para você.
Parabéns mais uma vez, porque você está trabalhando, você está minerando o seu conhecimento. E é isso, você está construindo a sua história. Confere comigo aqui a solução com a resposta do exercício. Ciclo, observe, ciclo, então tem que ser uma cadeia fechada. Oct, 8 carbonos. Somente ligações simples entre esses carbonos. E O, porque é um hidrocarboneto. Ciclo octano, você vai ligar 8 carbonos numa cadeia fechada. Esta é a representação da fórmula estrutural plana. A fórmula em bastão você oculta os carbonos e os hidrogênios. E a fórmula molecular você vai dizer quais átomos e quantos átomos compõem a molécula. 8 carbonos, claro, oct, octano, e 16 hidrogênios. Agora nós temos uma ideia interessante. Eu tenho aqui a representação do que seria o gás metano. Observe, então você tem aqui duas ligações no plano, tá? Duas ligações químicas. A bolinha preta seria a representação do carbono e as bolinhas brancas, representação dos átomos de hidrogênio. Você tem duas ligações químicas neste plano bidimensional. E você tem esta ligação química para fora do plano, para frente, e esta ligação química para trás do plano bidimensional da televisão aí. E como eu vou representar, professor, essas ligações químicas aqui, professor, no meu caderno? E nós temos uma representação para isso, meu caro e minha cara aluna. A representação é a seguinte: essas ligações químicas para frente do plano é representado por uma cunha fechada. E estas ligações químicas para fora do plano é representado por uma cunha pontilhada. De maneira que quando você encontra ligações químicas aonde você vai ter cunha fechada e cunha pontilhada, você vai saber que essas ligações químicas estão fora do plano do papel, fora do plano bidimensional. Observe aqui. Então nós temos aqui esta ligação química, uma cunha fechada, está representando que essa ligação química está para frente do plano. Esta cunha fechada está para trás. Esta representação chama-se fórmula em perspectiva. Muito bem, a fórmula em perspectiva. Vamos analisar esta substânciazinha interessante. Veja que substânciazinha interessante. Nós temos aqui o ciclo, porque é uma cadeia fechada, prop, porque são 3 carbonos, somente ligações simples entre os carbonos, e o ciclopropano. Esta substância aqui, certamente eu ou você já entramos em contato com ela. Se não entramos, pelo menos conhecemos alguém que já entrou. Essa é uma substância química que ela tem a sua utilidade como anestésico. O ciclopropano é um anestésico, dependendo da concentração e tempo de exposição. Podem ocorrer sintomas como aceleração do ritmo respiratório, náuseas, vômitos, perda de consciência e eventualmente morte. Ela é uma substância que, devidamente aplicada, nos traz benefícios, mas, claro, manipulada, manuseada sem os devidos cuidados, evidentemente, como qualquer substância química, vai nos trazer prejuízo. Então, nós temos aqui ligações químicas no plano e fora do plano. Da forma que eu estou apontando para você aqui, nós temos nenhuma ligação química no plano, nenhuma. Nós temos para trás do plano bidimensional da TV e para frente do plano. E essas ligações químicas, como nós vamos representar, professor? Nós representamos por essas cunhas. Cunha fechada, ligação química para frente. Cunha pontilhada, ligação química para trás. Então, observe, nós temos aqui apenas na representação, na fórmula estrutural plana, nós temos apenas os carbonos e os hidrogênios representados como está aqui. Mas desta forma, nós não conseguimos saber
qual é a disposição geométrica desses átomos. Agora, na fórmula em perspectiva, nós podemos saber que esse hidrogênio está para trás do plano e este que a cunha está fechada para a frente do plano. Sim, muito bem. E nós temos aqui uma outra substância orgânica, hidrocarboneto, bastante interessante para nós podermos analisar. É o beta-caroteno. Esta substância que nós precisamos consumi-la dia a dia, deve fazer parte da nossa dieta, porque ela vai auxiliar o nosso organismo no seu bom desempenho. Ela é um antioxidante, ela inibe radicais livres. Você vai dizer, professor, o que são radicais livres? São aquelas substâncias temíveis que causam envelhecimento precoce. Sim, beneficia a visão e a pele, aumenta a imunidade, atua no metabolismo de gorduras. Aonde eu encontro, professor, essa substância maravilhosa? Preciso consumi-la, preciso injetá-la em meu corpo. Você vai encontrar nesses tipos de alimentos, cenoura, manga, pimentão e vários outros alimentos. Observe a fórmula em bastão desta substância. Nós temos aqui uma cadeia fechada de 6 carbonos em cada ponta e uma série de carbonos ligados entre si, representados pela fórmula de bastão. E qual é a fórmula estrutural, professor, desta substância? Cada extremidade livre e cada vértice nós vamos ter um carbono com seus respectivos hidrogênios. Professor, como é que eu vou saber quantos hidrogênios tem este carbono aqui, professor? Você vai saber porque o carbono faz 4 ligações químicas e ele está sendo mostrado uma ligação química dele. Então quer dizer que as outras 3 ligações químicas são hidrogênios que estão ali presentes. Você pensou que eu tinha esquecido de você? Não! Eu separei mais uma atividade para você poder trabalhar e mostrar que você está caminhando, você está galgando a escada do sucesso. A cafeína, que substância maravilhosa! Quantas vezes nós não queremos ingeri-la? Vamos tomar um café para que nós possamos dar uma estimulada. A cafeína é um composto químico classificado como alcaloide, encontrado em certas plantas e usado para o consumo em bebidas. Na forma de infusão, como estimulante, a partir de sua fórmula de bastão, escreva a sua fórmula estrutural, plana e molecular. Está aqui a estrutura da cafeína e você vai contar quantos carbonos, hidrogênios, oxigênio e nitrogênio estão presentes ali. Tempo para você!
Muito bem, você subiu mais um degrau. Você pode dizer, professor, mas eu não acertei o exercício anterior. Tudo bem, e pode não ter acertado esse, mas por que mesmo assim você subiu um degrau na escada do sucesso? Porque você está tentando, você está trabalhando e é errando que se aprende. Observe quantos não estão nem aí para os estudos e você está aplicado. Então você está sim construindo a sua história de sucesso. Vamos conferir aqui, mas eu sei que você acertou, tá? Então, observe, os vértices que não tinha átomos representados, ali tinha um carbono. E se faltava ligação para chegar a 4, tinha algum hidrogênio ligado a este carbono. Então, nós vamos chegar nesta fórmula estrutural plana e nesta fórmula molecular. 8 carbonos, 10 hidrogênios, 4 nitrogênios e 1 oxigênio. Eu separei aqui uma reportagemzinha interessante para você poder ler, pesquisar e aprofundar um pouco mais os nossos estudos de química orgânica. Veja esta reportagem. Terceiro Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano tem 1000 inscritos. Esse biogás e biometano é o mesmo gás natural, é o mesmo gás do pântano, é o mesmo gás natural veicular que nós havíamos nos referido aqui nesta aula mesmo. Este gás, como eu disse, ele é produzido, ele é gerado naturalmente da decomposição de restos mortais e, claro, existe muito empenho, existe muito trabalho para poder pegar esse gás que é gerado tanto nos lixões, nos aterros de grandes cidades, como também em fazendas ou empresas aonde nós temos restos, lixos orgânicos para ser depositado. Então, esses lixos orgânicos, eles devidamente trabalhados, eles irão se decompor e a sua decomposição irá gerar este biogás, esse biometano e, claro, iremos usá-lo para um fim muito mais nobre, muito melhor do que despejá-lo para o meio ambiente, como eu disse, também contribuir para a poluição do mesmo e também para o efeito estufa. Observe, o que é biogás e gás biometano? Como esses gases são formados? Como é possível transformar conhecimento químico em renda? Você pode dizer, professor, o que eu estou estudando aqui, professor, vai me dar algum futuro? Muito futuro. Pode me dar dinheiro? Muito dinheiro. Sim, você não está desconectado com o mundo da química. Muito bem. O que nós estudamos nesta aula? Compreendemos e aprendemos a escrever diversas representações dos hidrocarbonetos, entre elas as fórmulas moleculares, estruturais planas, estruturais condensadas ou simplificadas, estruturadas planas condensadas lineares ou fórmula de bastão e, claro, praticamos todo esse conhecimento com atividades. É isso aí, te espero na próxima aula, porque eu sei que você estará junto comigo construindo esta história. Um abraço e até a próxima!